Tá, beleza. Mesmo assim, eu vou gravar no meu computador aqui, porque daí depois a minha gravação fica bem definida aí também. Uhum. Vamos lá, pessoal. Geratriz de um cone mede 5 centímetros. Vamos lá, então. Começou o trabalho aqui. Temos um cone. Cara, desenho, né, gente? Vocês viram aí nos vídeos, cara. Eu sempre insisto para que vocês façam o desenho. Geratriz medindo 5 e o ângulo central do setor circular 72 graus. Calma aí. Um cone ainda tem um raio da base aqui e ainda temos uma altura, né? Perpendicular. Calcule a área lateral do cone. Como é que se calcula a área lateral? Aqui, praticamente a única fórmula que a gente tem no cone, né? Π, raio, geratriz, ok? Então não tem jeito para fazer essa área lateral aqui. Eu preciso do... Tá, o π a gente sabe. Eu preciso do raio, né? Porque a geratriz a gente tem. A geratriz foi dada ali, vale 5. Então, só falta achar esse raio. Bom, a informação que a gente ainda não usou são os 72 graus lá, ó. Isso é o seguinte, o cone, quando planificado, ele gera um setor circular, tá? Tentei fazer um círculo aqui, né? Então, o cone é essa parte que eu estou riscando aqui, ó. E o 5 de geratriz vai aparecer aqui. Essa outra parte aqui, ó, pessoal, eu só fiz como referência, porque não existe isso aqui, né? Tentei fazer um círculo ali, tá? Mas essa parte aí não existe. Essa linha... Ah, essa aqui tá muito ruim, cara. Eu desenho muito mal, tchê. Vou fazer amarelinha aqui, ó. Ó, essa amarela aqui eu tô riscando agora no cone aqui que eu desenhei em perspectiva aqui, ó. É o comprimento da base, tá? Ou seja, o perímetro aqui desse círculo. E o raio da base do cone vai aparecer aqui, ó. Certo, galera? Então, esse tipo de problema aí, a gente precisa trabalhar com uma geometria plana. Os 72 graus que ele deu ali, ó, aqueles 72 graus ali, aparece exatamente aqui, ó. Isso é 72 graus. Esse ângulo aí, ó, o ângulo central do setor circular. O trabalho agora é geometria plana, galera. Olha só, a linha amarela lá, ó, essa linha amarela ali, que é equivalente a essa aqui, isso vale 2πr. Correto? 2πr, porque é o perímetro, é aqui, ó. 2πr, é o perímetro aqui da base, ó. Linha amarela, eu respeitei as cores ali, tá? Então, que é a área lateral do cone. Área lateral. Tá. Pessoal, detalhe é o seguinte, a gente nem vai precisar usar essa fórmula aqui, tá? Porque nós vamos terminar o problema agora com a geometria plana ali, ó. Até aí tá todo mundo junto, né? Deixa eu ver aqui no chat. Opa. Tá, beleza. Estamos juntos. Então olha aqui para geometria plana. Olha a proporçãozinha que eu vou fazer. Vamos lá. A área lateral do cone está para o ângulo de 72 graus. Assim como a área desse grande círculo que vocês estão enxergando ali está para qual ângulo? 360 graus. Sacou a proporção? Vou riscar bem o desenho aqui, depois eu volto. Ó, esta área está para esse ângulo. Assim como a área total está para o ângulo total. É sempre assim, pessoal, quando a gente tem que trabalhar com a parte do setor circular. É sempre por proporção. Vamos liquidar a fatura, então? Aí, ó. A área lateral do cone, 72 graus. A área do círculo, qual é a fórmula da área do círculo aqui, ó? É esse grande círculo que vocês estão enxergando aí, esse círculo imaginário, pessoal. Pi raio ao quadrado. Qual é o raio desse grande círculo? 5, né? Sacou?
E aqui 360. É isso aí. Tá? Então, gente, esse 5 aqui, ó, é este raio aqui, 5, ó. Área do setor, ângulo do setor. Área do círculo, ângulo do círculo, que é 360 graus, né? E aí a gente liquidou a fatura. Essa área lateral aí vai dar... Vou colocar aqui... 72... 5π. 5π. Liquidada a fatura. Síncope. Ah, cara, ficou bem definido. Agora sim. Então tá. Beleza, então, vamos pro outro. Próximo problema está na página, nessa mesma página, agora é o proposto. Problema proposto número 3. Probleminha da mesma natureza. Problema proposto agora. O ângulo central de um setor circular mede 60 graus. Tá, vou respeitar o desenho agora então aqui. Vamos respeitar esses 60 graus aí. Do jeito que eu desenhei o 72 lá antes, totalmente errado, né? Muito aberto ali, ó. Mas também o desenho era só uma referência, não era fidedigno, né? Agora eu procurei ser fiel aqui, ó. 60 graus bem marcado. Vamos fazer o arco aqui, a parte curva. Tá? Então aqui tem a base do cone. Olha o raio do cone ali. Essa é a estrutura. Ângulo central, mede 60 graus. E o raio desse setor é 4. Olha aqui. Ele tá te dando, na verdade, a geratriz do cone, né? Essa parada aí que a gente desenhou, ó. Isso é, na realidade, esse cone aqui, ó. 4 de geratriz e essa base amarela, ó. Esse raio aqui que eu não conheço. Essa é a estrutura, tá? Calcule a área do setor. É um problema igual ao de antes, né? Ó. Aqui é um grande círculo imaginário, né? Proporção. Ele tá falando dessa área aqui, ó, que eu tô riscando agora, ó. Então, esta área está para 60 graus, assim como a área do grande círculo está para 360 graus. Problema idêntico ao anterior. Área do setor. Esse setor é, na verdade, a área lateral do meu cone, né? 60 e o 360 aqui dá para simplificar. Vai dar um 6 aqui, né? Já vou colocar esse 6. E a área, então, desse círculo aí, ó. Como é que é a área desse círculo? Pi vezes o raio ao quadrado. Só que o raio desse grande círculo, esse círculo imaginário, é 4, né? Tá aí, ó. Fatura liquidada. Vai ter uma simplificação, né? Porque isso aqui ficou 16π sobre 6. Mas simplificadinho por 2 vai dar 8π
sobre 3. Aí é nóis, Queiroz. Pegou a visão? Cara, vocês podem abrir o microfone aí pra perguntar, né, gente? Que é sempre um monólogo. Mas não se preocupe, daqui a pouco eu vou sortear um de vocês aí pra falar. Pode deixar. Hoje eu vou fazer um experimento aqui pra vocês entenderem como é que é ficar do outro lado da tela aqui sem ouvir nada e ver nada. Já vão ver. Só resolver as questões solicitadas aí. Vamos lá, página 10, 11. Página 10, 11. Isso aqui. Aí. Questão 5, sala. E. Pessoal, pegaram a visão então desse lance de ângulo central quando o cone está planificado. Não tem outro caminho, a gente tem que trabalhar com a proporção, tá? Regrinha de 3, né? Vamos avante. Página 10 agora, tá, galera? Um copo cujo interior tem formato de cone circular. Até vou colocar ele, até vou fazer o desenho aqui. Bom, se é um copo, né? Ó, não precisa ser pontilhado. Aí, tá aí o copo. Na verdade, ele tem uma base aqui, né? Tá. Tava cheio. Ao degustar, observou que, após o primeiro gole, a altura do líquido ficou reduzida à metade. Cara, que gole! Porque se ele reduziu a altura à metade, quer dizer que ele tomou muito mais do que a metade do líquido que continha no copo. Vocês não concordam? Porque a parte de cima é bem mais gorducha que a de baixo é magrinha, né? Ó, uma altura X aqui e uma altura X aqui, né? Alright. Blá, 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 blá. O volume, vamos lá, continua aqui. O volume de licor ingerido no primeiro gole corresponde a uma fração do volume inicial. Sabendo que o volume do cone é dado por... Bom, isso aqui a gente sabe, né? O cara deu a fórmula, mas a gente sabe. Vezes altura... Ah, não, tá aqui, ó. Sinalei errado, né? Volume do cone. E R ao quadrado vezes a altura sobre 3, né? Área da base vezes a altura sobre 3. Qual é a fração? Atenção aqui, pessoal, já me distraí. Ele está falando a fração, o volume de licor ingerido no primeiro gole corresponde a uma fração. Essa fração é... Muito bem. Ele quer saber esse volume aqui, ó. Vamos pintar de vermelho. Isso aí é uma fração do todo. É isso que ele quer saber, certo? Deixa eu mudar as letrinhas aí. Vou chamar isso aí de X. É isso que ele quer saber, né? E aí aquele X ali que eu botei ali fora, eu vou chamar de Hzinho. Vamos botar assim, ó, pra usar as letrinhas legais. Hzinho aqui embaixo, que é a altura desse cone pequenininho. E a altura do tronco aqui também fica Hzinho, né? Que cortou na metade ali. Pessoal, proporção, pessoal. Como é que é aquela jogadinha de proporção? A gente tem sólidos semelhantes ali, ó. Eu tenho volume do cone pequeno e está para o volume do cone grande. Assim como a altura do cone pequeno está para a altura do cone grande. Mas qual é o ajuste nessa proporção? Lembra, pessoal, isso aí tem a ver com sólidos semelhantes, né? Quando a gente gera um tronco, né? Quando a gente corta, olha aqui esse desenho que eu estou fazendo aqui embaixo na parte esquerda, ó. Tem aqui uma altura pequena, aqui tu tem um cone grande, uma altura grande. Esse cone pequeno tem um volume pequeno, o cone grande tem um volume grande, né? Então, o que eu fiz aqui, ó, foi a proporção, a semelhança entre esses dois sólidos aqui, ó, entre esse cone pequenininho e o cone grande.
Tá legal? Só que tem um ajuste aqui. Isso aqui ainda não tá certo. Qual é o ajuste? Semelhança entre os sólidos. Num lado tem volume e no outro tem comprimento, gurizada. Esses comprimentos aí precisam ser elevados ao cubo para ficar em equilíbrio essa estrutura aí. Tá? Então, para deixar ela certinha, eu tenho que ter os comprimentos aqui elevados ao cubo. Aí vai ficar barbada, ok? Vamos lá. Volume do cone pequeno. Tá, eu vou chamar de Vzinho. Opa. Vou chamar de Vzinho. Volume do cone grande. Vamos chamar de Vzão. Ou Vzinho mais X. Vzinho mais X, tá? É o X que eu quero, né? Então, volume do cone pequeno está para o volume do cone grande, Vzinho mais X. Beleza? Assim como... Agora as alturas. A altura pequena eu chamei de Hzinho. Mas reparem que a altura grande é quanto? 2Hzinho. Isso aqui tá ao cubo, ó. Hzinho vai cortar, né? Termina o cálculo aí. Termina o cálculo, isola esse X. Vamos ver que fração a gente tem aí, vai. É com vocês, McFly. Olha o que que acaba dando na calculeira aqui, ó. O X, né? A gente tá preocupado com o X, né? Olha o X, ele fica valendo 7 Vzinho, tá vendo? O que que significa isso? Olha pra lá. O X é 7 vezes essa parte de baixo aqui, ó. 7 vezes a parte de baixo. Vou desenhar o copo aqui de novo, ó. Check this out. Ó, aqui tu tem Vzinho e aqui tu tem 7 vezes o Vzinho. Lembra que eu falei no início, cara? Que gole que o cara tomou. Tá vendo? Se o cara emborcou a metade do copo, é porque ele tomou 7 partes das 8 que eu tenho no copo como um todo, né? Tá vendo aí? Exatamente isso que aconteceu. Então, aquela fração que o cara tomou ali no início, ó. O cara tomou 7 oitavos. Tá vendo? O cara tomou 7 partes das 8 que eu tenho no copo todo. E se ele tomou 7 oitavos, a resposta é letra Dinamarca, né? É um cretino, né, cara? Tu imagina tu dar um copo pro teu camarada pra ele dar um gole, o copo tá cheio, ele dá um gole e esse gole leva o copo à metade da altura. É um cretino, ele tomou 7 partes das 8 que tem num copo, ele tomou praticamente tudo, o cretino. E é capaz dele te dizer assim, ah, eu só tomei a metade do copo. Cara, mas é um cone, né, cara? A parte que tá lá em cima é gigantesca em relação àquela pontinha que ficou lá embaixo, né? Embora tenha sido dividido pela metade, né? Isso é um problema que já caiu muito em vestibulares, cara. Tu pode ter isso aí em mente, já tá, pode te lembrar até dessa conversa que a gente tá tendo aqui, né? Se tu pegar um tronco assim e cortar ali no meio, o volume do tronco fica 7 partes. O volume do conezinho ou da piramidezinha fica uma parte só, né?